Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lala, você tá no canal Panela Temperada. Olha, deixa eu falar um negócio, esse bolo é incrivelmente gostoso. Mas como vocês podem observar, eu não levo o menor jeito para decorar bolo. No fim do vídeo eu explico melhor o que eu tentei fazer aí, que não ficou bonito. Mas eu tenho certeza que vocês são pessoas mais talentosas do que eu nesse quesito. E vocês vão transformar esse bolo que é simplesmente divino em algo realmente bonito. Esse creme é belga. Gente, que creme é esse? E essa massa? Que não vai manteiga, não vai óleo, não vai margarina, nada de gordura. Olha, dá pra sentir a maciez, né? Só de passar o garfo. É muito gostoso. E ainda vai essa geleia de maracujá intercalando nas camadas. Ai. Bom, vou parar de falar. Vamos fazer? Quando eu começo a preparar a massa, eu já acendo o forno e deixo ele a 180 graus. Na batedeira, eu vou colocar 3 ovos inteiros, 150 gramas de açúcar refinado, mas você pode usar o cristal. Eu vou bater até essa mistura ficar praticamente branca, ela fica muito clarinha e triplica de tamanho. Eu tenho aqui 100 ml de leite morno, tá? Não é quente não. E aí a gente vai colocando devagar e deixa bater por mais 1 minuto. Como você pode ver aí, eu não coloco tudo de uma vez, eu vou colocando devagar. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e 50 gramas de amido de milho. Eu coloco tudo junto e acrescento nessa mistura 1 colher de sopa de fermento para bolo. Eu vou misturar bem esses secos e a gente vai colocar na batedeira aos poucos, bem devagar. A gente deixa ela em velocidade baixa e vai colocando. Não pode ser em velocidade alta por causa do fermento, tá? Aí a gente vai deixar ela bater só até você perceber que incorporou todos os ingredientes. Olha como a massa fica. Bem aerada, é uma massa bem líquida, mas é assim, tá? Ela tá certinha. Agora, eu vou transferir para uma assadeira. Essa minha assadeira tem 19 de diâmetro por 25 de altura. Ela é muito antiga e não tem fundo removível. Ela foi untada com margarina e enfarinhada. E agora que ela já tá aí direitinho, vai pro forno. Em uma panela, eu coloquei 400 ml de leite integral em temperatura ambiente e acrescentei 3 colheres de sopa rasas de amido. A gente mexe bem até dissolver, vendo aí que eu tô com o fogo desligado, tá? É só ir mexendo. Vou acrescentar 1 lata de leite condensado, 3 gemas peneiradas e vou misturar bem. Agora, como foi siliconado, eu acendo o fogo e mexo sem parar até esse creme começar a engrossar. Esse é o creme belga, tá? Assim que ele começar a engrossar, você vai contar mais 3 minutos e vai mexer sem parar. Ele fica assim, ó, bem encorpado. Vou transferir para um refratário. E ele vai esfriar em temperatura ambiente, tá? Aí eu tô colocando filme de PVC, bem encostadinho no creme, gente, com cuidado porque esse creme tá quente. E eu vou deixar ele reservado. Bom, passaram-se 35 minutos e o bolo tá totalmente assado. O creme já tá frio e a gente vai bater 200 ml daquele creme para chantilly, até ficar em ponto de bico. É bem rapidinho, tá? Agora eu vou pegar o creme belga e vou misturar bem ele, só para ele ficar um pouco mais maleável. Vou juntar ao chantilly delicadamente até ter uma mistura bem homogênea. O bolo
eu vou dividir em 3 partes. Então, eu começo a primeira parte, sem tirar o braço do lugar, eu vou marcando esse bolo. E vou devagar afundando a faca de serrinha. É o jeito mais fácil que eu achei de cortar, já que eu não tenho uma bandeja bailarina para ir virando o bolo. Ó, como você pode ver aí, ó, até que eu não causei muito estrago. E vou repetir isso na outra parte que sobrou do bolo. Olha como essa massa é fofinha, não é seca, ela é ligeiramente úmida, muito fofa, muito gostosa. Agora, eu coloquei esse saquinho, porque eu vou começar a montar esse bolo. Como a minha forma não tem fundo removível, eu vou montar esse bolo de cabeça para baixo. Então, essa é a parte de cima do bolo. Eu vou regar com uma caldinha bem simples, que é leite com um pouco de leite condensado. Mas você pode usar a calda da sua preferência, tá? Então, eu rego bem. Não precisa se preocupar, porque não vai ficar super molhado. A massa é bem fofinha, ela absorve bem a calda e vai ficar muito saborosa, muito gostosa. Agora, a gente vai colocar o creme belga já batido com chantilly. E você pode usar uma quantidade bem generosa, tá? Porque é bastante recheio e é um bolo pequeno. Como essa minha forma é muito antiga e ela é muito alta, eu tive um pouco de dificuldade aí de espalhar o recheio. Então, eu troquei ao invés de espalhar o recheio com a espátula, eu vou usar uma colher, que ficou bem mais fácil. Se você estiver usando uma forma com aproximadamente 17, 18 de diâmetro, com 10 de altura, esse processo é muito fácil. Para mim foi mais dificultoso por causa disso, porque é uma assadeira muito alta. Você também pode distribuir esse recheio com manga de confeitar, usando aquele bico que é bem largo. Aí não precisa nem espalhar, porque ele já fica bem certinho. Agora eu vou colocar uma geleia de maracujá que eu mesma fiz. Eu tinha maracujá, eram 2 maracujás bem grandes. Se você não tiver maracujá grandão, você pode usar 3 pequenos. Coloquei uma xícara de açúcar, uma de água e deixei cozinhando até formar essa caldinha. Fica bem saboroso e eu não tiro o caroço, não. Então, é maracujá mesmo. E depois de tanto cozinhar, ele não fica tão ruim. Assim, de mastigar, sabe? É um crocante, fica bem legal. Agora, eu já coloco a segunda fatia e repito o processo. Aí vai estar acelerado, porque não tem necessidade de repassar. Que é a calda, o recheio, uma quantidade generosa. Espalho o recheio e vem com a geleia. Lembrando, gente, que vocês podem usar outro tipo de geleia, tá? Não precisa ser de maracujá. É que é uma combinação que ficou muito gostosa, muito saborosa. Como eu disse, ó, essa é a parte do fundo do bolo. Como eu tô montando ele de cabeça para baixo, eu vou regar ele ainda na minha mão. Aí poderia ter tido até um pouquinho mais de calda, mas ficou bem gostoso mesmo assim. Então, eu rego ele na parte fofinha, viro ele de boca para baixo e tá feito o meu bolo invertido. Se você tiver uma forma com fundo removível ou um anel com esse mesmo diâmetro que você usou da sua forma, aí você não precisa fazer isso, você monta ele no sentido normal. Porque o fundo vai sair e você tira o plástico facinho.
Ou se você usar uma forma retangular, também não tem necessidade de você inverter. E agora ele vai para a geladeira. O ideal é que esse bolo fique de um dia para o outro na geladeira. Se você for vender, então você faz num dia e tira ele da geladeira no dia seguinte. Como era para mim e eu não vendo bolo, então ele ficou 6 horas e pouco na geladeira. Então agora eu vou desenformar já no prato onde ele vai ficar. Desenforma bem fácil por causa do plástico, tá? Só dei uma ajeitadinha nele no prato. E agora eu tô tirando o plástico. Olha como ele fica certinho. Montar um bolo dentro da própria assadeira é muito interessante. Então, agora vamos à belezura que eu fiz na parte de cima desse bolo aí. Sobrou recheio. Então, qual era a minha intenção inicial? Era pegar esse aparelhinho aí que a gente coloca recheio em churro e simplesmente fazer alguma coisa em volta, porque eu queria colocar mais geleia. Então, ele ia servir só como uma contenção, mas como vocês podem observar, isso não deu muito certo. Acabou que eu coloquei tudo e ao invés de pegar pelo menos uma faca e dar uma espalhada, não. Deixei do jeito que tava e coloquei a geleia. Eu pesei esse bolo, gente. Ficou com 1,7 kg. Ficou um bolo bem pesadinho. Se você tem as manhas de confeito, gente, é só pegar o que sobrar do recheio, coloca no bolo e espatula ele inteiro. Eu não tenho esse dom, tá? Então, vocês desculpem essa aparência aí, que não é das melhores, mas, e como eu mostrei no começo do vídeo, ele fica incrivelmente saboroso. Gente, essa mistura dessa geleia no meio desse recheio ficou incrível. Muito, muito, muito saboroso. E que massa maravilhosa é essa? Gente, eu vou mostrar o bolo por dentro para vocês verem como ele ficou super recheiudo, tá? Eu sei que essa palavra não existe. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, deixa um joinha para nós. Se inscrevam no nosso canal. Eu desejo que vocês tenham muita saúde e paz. Um beijo enorme para vocês e tchau!